Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 17. Qual a cidade que Deus mandou Jacó morar, após fazer as pazes com seu irmão Esaú? A. Siquém. B. Hebrom. C. Betel. D. Belém. Tempo. Resposta certa é C. Betel. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Próxima pergunta. Qual foi a exigência de Jacó com sua família antes de mudar para Betel? A. Orar antes de sair. B. Caminhar sem parar. C. Armazenar comida. D. Purificar-se. Tempo. Resposta certa é D. Purificar-se. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículos 2 ao 4. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se, e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Próxima pergunta. Por qual outro nome era conhecida a cidade de Betel? A. Luz. B. Betânia. C. Sodoma. D. Gomorra. Tempo. Resposta certa é A. Luz. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículos 5 e 6. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, e que fica na terra de Canaã. Próxima pergunta. Ao chegar em Betel, o que Jacó fez para agradar a Deus? A. Um sacrifício. B. Um altar. C. Deu o dízimo. D. Uma oração. Tempo. Resposta certa é B. Um altar. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículo 7. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele, quando estava fugindo do seu irmão. Próxima pergunta. Como chamava a babá de Rebeca, que morreu e foi enterrada no sul de Betel? A. Zípora. B. Zilá. C. Débora. D. Radassa. Tempo. Resposta certa é
C. Débora. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículo 8. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Próxima pergunta. Deus apareceu para Jacó e mudou seu nome. Qual o nome que Deus deu a Jacó? A. Ismael. B. Israel. C. Jaconias. D. Jonas. Tempo. Resposta certa é B. Israel. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículos 9 e 10. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: Você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel. Próxima pergunta. Qual foi a promessa que Deus fez para Jacó, antes de ir embora daquele lugar? A. Muitos anos de vida. B. Muitos animais. C. Muitas riquezas. D. Muitos descendentes. Tempo. Resposta certa é D. Muitos descendentes. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículos 11 ao 13. E disse também: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Próxima pergunta. Qual mulher de Jacó que morreu após ter um filho na cidade de Efrata? A. Zilpa. B. Bila. C. Raquel. D. Leia. Tempo. Resposta certa é C. Raquel. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículos 16 ao 19. Jacó e a sua família saíram de Betel, e, quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém ela estava morrendo. E, antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Próxima pergunta. Qual filho de Jacó que teve relações com Bila, mulher do seu pai? A. Judá. B. Rubem. C. Simeão. D. Naftali. Tempo. Resposta certa é B. Rubem. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículo 22. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rubem teve relações com Bila,
que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Próxima pergunta. Com quantos anos de idade morreu Isaque, pai de Jacó? A. 160 anos. B. 170 anos. C. 180 anos. D. 190 anos. Tempo. Resposta certa é C. 180 anos. Referência bíblica. Gênesis capítulo 35, versículos 27 ao 29. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manré, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.